Olá, sou o pastor Silvanir, um dos pastores da IBB. Tenho uma experiência no mercado financeiro de mais de 20 anos. Atualmente tenho uma pequena empresa no ramo de seguros. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouco sobre essa situação do coronavírus e o seu impacto nas empresas. Estou com dois empresários que têm uma longa experiência, vão estar compartilhando um pouco sobre as suas histórias aqui. Antes de eu começar com eles, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e clicasse no sininho aí também, que os próximos vídeos que vamos postar você já pode saber e acessá-los. Dongli, compartilhe um pouquinho sobre você, conta um pouco da sua história e vamos iniciar aqui. Obrigado, Silvani, pelo convite. Eu queria compartilhar com vocês talvez algumas experiências que a gente tem vivido nas empresas onde a gente tem passado. Eu tenho uma história profissional dividida em três grandes ciclos. O primeiro ciclo de 10 anos como empresário, no ramo da logística e da distribuição de pequenas encomendas. Depois um outro ciclo de 15 anos com fusões, aquisições, recuperações de empresas e fazendo projetos de gestão e melhoria de gestão nas empresas. E os últimos 5 anos envolvido no mercado financeiro, investindo em startups, investindo em empresas e também trabalhando como mentor e conselheiro de algumas empresas. Que bom, muita história. O Zéias Oliveira, se apresente também, querido. Bom dia, obrigado pelo convite. Pastor, eu trabalho na área de gastronomia desde o início da década de 90, primeiro como funcionário de indústrias, depois como prestador de serviço para indústrias, depois montei a minha distribuidora e estou com o meu negócio desde 2003, atendendo especificamente a área da gastronomia. Nosso negócio é extremamente democrático e amplo. A gente atende desde uma carrocinha de cachorro-quente na esquina da sua casa até uma grande produtora de alimentação, que são as cozinhas industriais. A gente trabalha com 218 indústrias, quase 3.000 produtos diferentes, num raio de 300 quilômetros aqui de Curitiba. Então, a minha conversa sempre é uma conversa boa, conversa de gastronomia. Coisa boa. Estamos vivendo um momento totalmente novo, coronavírus, gerando um impacto na economia e no mundo, algo inimaginável alguns dias atrás. E eu te pergunto, como manter a calma numa situação como essa, Zéias? Essa é uma boa pergunta, pastor, e eu quero só salientar a importância desse tema. Eu sempre falo para as pessoas que eu me relaciono que ninguém toma uma boa decisão com uma alma ansiosa ou com uma alma intranquila. Em tese é fácil a gente dizer para manter a calma numa situação de desespero, até às vezes a pessoa acha que a gente está sendo irresponsável e mitigando o poder e o tamanho da crise que se avizinha. Mas eu vou dizer por experiência própria mesmo. As piores decisões que eu tomei na minha carreira foi de cabeça quente ou com a minha alma intranquila. Eu postei no meu Instagram ontem, pastor, que cada um tem o seu modelo de achar a sua calma. Eu preciso orar e preciso estar com a minha família. Isso é o que me acalma. Mas talvez alguém precise se retirar, respirar fundo. Eu não vou entrar no mérito do que te acalma. Mas o que eu posso dizer, pastor, é que você precisa encontrar algo que te acalme. Para mim, funciona muito bem eu ter minha conversa com o meu Senhor e eu estar perto da minha família. Isso me acalma. E só finalizando, pastor, eu tenho dado tanta importância a essa questão de tranquilidade e calma, que eu só acho que estará apto a tomar qualquer tipo de decisão aquele que tiver calma, aquele que tiver tranquilo. Então, o primeiro conselho que eu dou, pastor, é assim: se você está muito ansioso, se você está temeroso, se você está intranquilo, não decida nada agora. A chance do efeito ser exatamente ao contrário daquilo que você deseja é altíssima. Então se acalme, se acalme. Muito interessante. Dongli, como manter a calma numa situação como essa? Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter segurança, como o Osés falou, é a segurança no Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E também sugere que a gente submeta ao Senhor as nossas angústias, as nossas aflições, através de uma sequência que é oração, súplica com ação de graças. Então acho que essa é a receita máxima. A palavra de Deus nos ensina isso. Eu concordo 100% com Osés quando ele fala que a decisão tomada no meio da angústia é uma decisão de risco. Então a primeira coisa é ter tranquilidade, se acalmar, descansar no Senhor,
Porque ele não foi surpreendido por vírus nenhum, ele não foi surpreendido por nenhum tipo de dificuldade ou fechamento do mercado, do comércio, das barreiras entre os estados, ou coisas que a gente ainda vai ver. Então, nesse momento, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a sua esperança no Senhor. Primeira coisa. A segunda coisa que você precisa fazer é ter bons conselheiros. A Bíblia diz que a gente deve buscar conselhos, porque os conselheiros, a multidão de conselheiros, produz uma sabedoria diferente. A nossa sabedoria, mesmo a empresarial, ela sozinha é limitada. No conjunto, ela fica mais ampla. Então, ter conselheiros que conhecem alguma coisa sobre o seu negócio e poderiam te dar dicas sobre como lidar com as tensões e as apreensões desse momento, podem gerar no seu processo de decisão uma capacidade de decidir debaixo de menos pressão. Então, acalmar, procurar conselheiros e olhar para o lado. Se você não fez um exercício anterior, que normalmente deveria ter sido feito antes da crise, de ter feito algum tipo de reserva, de ter poupado no período em que as coisas vão bem, agora você não tem como recorrer a esse tipo de fundo de reservas, que daria a tranquilidade de passar por talvez 3 a 5 meses com mais tranquilidade, quando as suas receitas devem cair. Se você não fez, essa não tem como lançar mão, mas para quem fez, essa é uma boa oportunidade. Não ficar apegado às reservas e entender que reservas são estratégicas e são para ser usadas nesses momentos. Não paralise, porque as reservas também servem para isso. Interessante nesse momento você realmente manter a calma e buscar conselheiros e aqueles realmente que conhecem sobre você, que conhecem sobre a sua história. Pastor, antes de ir para a próxima pergunta, aproveitando o que o Dongley falou, nós não podemos, num momento como esse, negar os sentimentos. Uhum. Todo mundo que está envolvido com negócios ou que é empregado está com sentimento de apreensão, é natural isso. Então, tem um aspecto que às vezes a gente quer negar os nossos sentimentos. Uhum. Mas você tem o direito de estar apreensivo, entenda isso. E quando o Dongley fala sobre conselheiros, ele descomprime o teu coração. Uhum. Isso é bíblico também. Você vai acabar dividindo com alguém e o fardo fica mais leve. Uhum. Porque na vida de quem empreende, existem momentos de muita agonia, que é aquele momento solitário. Eu vou ter que decidir. E se você tem alguém ao seu lado, que pelo menos melhora esse processo decisório, você naturalmente vai se sentir mais calmo. Todos nós aqui já passamos, até às vezes no relacionamento com a esposa, momentos em que a gente só queria falar. Só o fato da gente desabafar já nos tornava mais relaxados. Então, de fato, o que o Dongley falou tem muita importância em você ter pessoas ao seu lado que sejam teus esteios, teus alicerces, pelo menos para te acalmar. Muito importante esse tipo de comentário e é fundamental realmente nesse momento você ter pessoas ao seu lado que te apoiem. Eu queria fazer uma segunda pergunta. Entenda que eles estão vivendo isso também. Eles estão no meio do olho do furacão, não estão aqui falando de algo que eles não estão vivendo. Então, por isso vai ser fundamental o que eles vão compartilhar conosco agora. Que ações são necessárias para que você sobreviva a esta crise, Oséias? Bom, nós temos como modelo de negócio baseado em aprendizado, pastor. Eu não sou formado em economia nem em administração, eu fui aprendendo na prática, não é? E nós já passamos por outras crises na empresa e isso gera uma riqueza de ensinamentos em que exatamente agora é a hora de você sacar isso e utilizar o repertório que você criou ao longo da sua trajetória, né? Então, as crises anteriores, elas nos servem exatamente para trazer lições que vão ser utilizadas agora e o que a gente vai aprender e vai viver agora vai nos servir para a próxima, porque essa não é a primeira e, infelizmente, não será a última, não é? Então, de maneira prática, o que nós estamos fazendo, pastor, é traçar cenários. Qual que seria o pior de todos os cenários? Independente do tamanho do seu negócio, e mesmo que você seja um empregado, você corre riscos, maiores, medianos ou menores. O que você vai fazer se cada um desses cenários se apresentar para você? O que nós temos como método da empresa? Traçar as ações baseadas no pior cenário. Todos os recebíveis que eu tenho eu não vou mais receber e as minhas contas se mantêm. Esse é o pior cenário possível. E a gente vai buscar uma solução para isso. Qualquer coisa que seja melhor do que isso,
é vantagem para nós. E uma coisa está conectada à primeira pergunta, viu, pastor? Quando eu tenho os planos e eu sei o caminho que eu vou trilhar, isso já me acalma também. Porque o problema é quando a pessoa está perdida, não sabe que caminho ter. Então, à medida que você traça o plano, você se acalma. E à medida que você se acalma, você traça o plano. Uma coisa está ligada à outra. Então, a minha dica é a seguinte: trace os cenários possíveis, independente da sua atividade, do que você faz. Isso naturalmente vai te dar ânimo, isso naturalmente vai te dar força para você enfrentar esses meses que vêm e que certamente serão duros. Dongli, que ações são necessárias para que você sobreviva a esta crise? Bom, vamos lá. Na mesma linha de buscar conselhos, a gente tem, às vezes, do nosso lado, pessoas que nos dão conselho, mas a gente precisa olhar talvez uma outra onda de pessoas que podem, de fato, nos aconselhar, que conhecem um pouco a direção. Acho que é importante isso. Nos momentos de crise, em geral, as pessoas estão dispostas a colaborar, então você não necessariamente precisa pagar por isso, não necessariamente você vai ser cobrado por isso. Existem pessoas disponíveis para uma conversa rápida, um café, uma videoconferência, nesse momento em que a gente não pode se encontrar. Existem possibilidades digitais de bater um papo por meia hora, uma hora, e aprendendo a ouvir, apreender conselhos e conteúdos que podem nos ajudar a redirecionar as nossas empresas. Então, não hesite em procurar pessoas, fazer uma ligação, fazer uma chamada via WhatsApp, via Hangout, via Skype, todas essas plataformas digitais que permitem esse tipo de conversa nesse momento em que você não vai conseguir se encontrar. Ainda na linha do que o Oséias falou, e perfeitamente tá perfeitamente aplicado, você precisa entender qual é o pior cenário. Meu sócio diz uma coisa que é verdade: você dificilmente vai morrer de notícia ruim, mas existe uma grande chance de você morrer de surpresa. Então, a notícia ruim de surpresa, ela pode gerar um problema gravíssimo. E o que a gente faz para evitar a notícia ruim? Faz o worst case cenário, né? O pior cenário do meu negócio está lá. A notícia ruim já recebi, então agora eu posso tratá-la, né? Então, à medida que eu paro, gasto 1, 2, 5 horas escrevendo, não é muito comum da nossa natureza latina a gente gastar tempo planejando e escrevendo. A gente tem uma tendência de fugir do problema, de se colocar quase que como à margem, dizendo, não, isso não vai acontecer. Não vai chegar até mim. Infelizmente, no mundo evangélico, a gente ainda é um pouco mais dado a esse tipo de cuidado, porque a gente acha que está na mão de Deus resolver todas as coisas, e de fato está. Mas a Bíblia nos ensina dezenas de vezes, em muitos textos, que a gente deve ter bons planos para entrar numa batalha, para entrar numa construção. Ou seja, o fato de você ter o temor do Senhor não significa que você não deve fazer bons planos. Então, gaste um tempo agora, nesses dias, escrevendo bons planos, submetendo a conselheiros, ouvindo os conselhos, orando, arrazoando e tomando decisões proativas. Seja coerente e preventivo, né? Eu acho que não pode ser incoerente e agir de forma desleixada num momento como esse. Como um empresário de pequeno e médio porte pode fazer para manter a sua empresa funcionando, Oséias? Acho que a primeira questão é que, como o momento é inédito, pastor, a gente vai ter que tomar medidas inéditas. Se a gente tentar se apegar àquilo que os nossos negócios, não importa o porte, sempre foram, acho que nós temos um grande risco aí. A crise ela vai mexer com toda a economia, isso é absolutamente certo, não há como ser diferente disso. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, abre o teu coração, abre a tua mente, que talvez aquilo que você fazia, você não vai fazer de novo. Você vai ter que modificar o seu negócio. Vou citar como exemplo o que nós estamos fazendo na nossa empresa. A nossa empresa sempre viveu de atender restaurantes. Os restaurantes estão fechando ou irão certamente fechar todos eles. E eu tenho muita mercadoria no meu depósito. Eu posso ficar parado esperando os restaurantes reabrirem, o que uma parte do meu negócio eu não posso, porque eu vendo produtos perecíveis, ou eu vou reinventar um outro negócio. Então, essa semana a gente passou a vender para pessoa física, nunca fizemos isso.
Nós não temos nenhum mix de produto adequado para uma dona de casa ou para um dono de casa, por exemplo. Mas nós temos alternativa. A gente vai ter que rasgar um pouco da nossa história, um pouco do nosso foco e redirecionar para a sobrevivência de caixa. Então, nesse momento, não se apegue muito àquilo que você sempre fez. Abra sua cabeça e veja quais são os recursos disponíveis que eu tenho aqui. Que tipo de público que eu posso impactar com esses recursos que eu tenho. Porque a geração de dinheiro nos próximos meses ela vai ser muito dura. Então você tem que ser criativo e encontrar formas de você maximizar o uso dos recursos que você tem. Às vezes, inclusive, pode ser apenas a sua mão de obra. Mas você precisa encontrar formas de gerar receita e de gerar caixa. Uma coisa é certa, pastor, quem fica parado esperando a crise passar, vai ver a crise passar, mas sem o seu negócio. Quem ficar parado esperando não vai sobreviver, é isso que ele quer dizer. E eu achei muito interessante porque eu recebi o link esta semana, ontem aliás, dessa nova ação que o Oséias fez ali na sua empresa. Eu, como pessoa física, eu posso adquirir os seus produtos. E fiquei pensando ontem, realmente, essa é uma ação rápida de alguém que está conectado com as mudanças do mercado. Realmente você está de parabéns, Oséias, por essa iniciativa e que eu achei muito interessante. Dongli, como empresário de pequeno e médio porte pode fazer para se manter a sua empresa ativa num momento como esse? Ótima pergunta, e talvez isso vá ao encontro daquilo que o brasileiro sempre foi chamado, né? Nós fomos sempre chamados de um povo com jogo de cintura, com capacidade de lidar com as crises e criativo. Então essa é a nossa, talvez o adjetivo mais conhecido do povo brasileiro. E é isso que vai ter que ser invocado nesse momento. A criatividade e a capacidade de jogo de cintura. Tem um mercado que a gente costuma carinhosamente chamar de nova economia, que é o mercado do mundo digital. Ele vem se reinventando nos últimos anos de uma maneira absurda. Nós temos sido impactados por eles, seja quando abrimos o nosso celular e fazemos um pedido de uma comida na nossa casa através de um aplicativo, seja quando chamamos um aplicativo para nos locomover de um lugar ao outro, seja quando chamamos uma farmácia. Ou seja, o mundo digital, essa nova economia, antes da crise, há alguns anos atrás, veio aprendendo que se reinventar é o novo novo. E o que o Oséias falou faz todo sentido com esse novo modelo mental, com a nova forma de pensar. A gente precisa olhar para esse cenário e entender que daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, as coisas serão completamente diferentes. E o que essa crise está fazendo é empurrar a gente mais rápido para isso. Então, se você tinha um negócio que vendia fisicamente, talvez você tenha que ter uma solução de venda digital. Se você tinha um negócio que estava na rua e atendia pessoas na rua, talvez você tenha que pensar em um modelo que atenda domiciliarmente. Se você tinha um negócio que vendia para um público de empresas, talvez você tenha que pensar num novo negócio que atende as famílias. Ou seja, a criatividade para sair da mesmice é que vai fazer com que as pessoas sobrevivam no longo prazo. Exemplos importantes, nós investimos em 2 empresas. Uma delas faz reposição em pontos de venda. E o que eles fizeram? Desenvolveram uma plataforma tecnológica que a empresa, o varejista, né, o supermercado, a loja, aciona ali e fala: eu preciso de alguém que abasteça as gôndolas. E se algum de nós aqui foi ao supermercado nos últimos dias, tudo que a gente tem visto é gôndolas vazias. Essa empresa, ela se chama Antor, e ela não está dando conta de responder à demanda. Então, as pessoas podem entrar nessa plataforma, se cadastrar para prestar serviço no entorno da sua casa. Ou seja, ganhar um dinheiro fazendo reposição no supermercado, que é algo que vai estar em altíssima demanda agora nesse período. Tem uma outra empresa que trabalha com vendas pelo WhatsApp, né? Essa outra empresa chama OmniChat. Eles ajudam as pessoas a fazer as vendas lá na ponta, lá na última milha da venda, né? E tem atendido centenas de pequenos comércios. Então, se você tem uma pizzaria, se você tem um sistema de vendas
que antes era físico, você pode usar uma plataforma digital para conectar com o seu negócio e vendê-la de forma digital. Então, esse é o processo de criatividade. E aí, só dá para ser criativo se você abre a sua mente, se você procura mecanismos de educação. E aí temos um monte de ofertas nesse momento. Faculdades como Fundação Getúlio Vargas, o Sistema S através do Senai, e universidades internacionais, muitas escolas que estavam em plataformas digitais abriram suas plataformas. Recentemente eu vi a Faber-Castell fazendo esse movimento e colocando à disposição programas, treinamentos, materiais para você usar com os filhos, mas também para você desenvolver criatividade. Então, a palavra desse momento é: tenha a mente aberta e seja criativo, porque tem muitas oportunidades aí disponíveis no mercado. Criatividade, é isso que nós estamos vendo e ouvindo e percebendo essa mudança, porque o mundo não será mais o mesmo. E o mundo dos negócios certamente está passando por um impacto e vai precisar também de muitas mudanças. Então, se você tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, ou se você é um autônomo, você precisa estar conectado com essas mudanças, atento a novas oportunidades e não apegado àquilo que você talvez viveu aí por 30 anos ou até mais, mas é o momento de você abrir a mente e buscar novas oportunidades. E Silvani, antes de ir para a próxima pergunta, falando especificamente para os autônomos, que é um quadro onde eu me aproximo e me identifico também. Você provavelmente vai ter algum contrato cancelado, como eu já tive. Um dos meus clientes suspendeu os serviços por 90 dias. Recebi uma ligação do presidente da empresa me dizendo: olha, nos próximos 90 dias nós vamos suspender os serviços. Eu queria te aconselhar, como autônomo, a não aceitar isso como uma resposta final. Qual foi a minha conversa com esse presidente de empresa? Eu disse para ele: olha, eu entendo o momento que você está vivendo e eu não gostaria que você abrisse mão de contar com o meu apoio. Porque se você achava que eu podia contribuir, nesse momento talvez eu possa contribuir ainda mais. Vamos tentar encontrar uma equação, porque você vai precisar reduzir seus custos, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. No meu caso, eu estou preparado porque fiz aquelas reservas no passado, então eu posso continuar ajudando esse cliente e diferindo, mandando para frente o recebimento. Então, se você é autônomo, minha proposta é: não desgrude, não deixe de ajudar o seu cliente a passar por esse período de transição, porque ele também não deveria ficar sozinho. E se você está preparado financeiramente, combine com ele uma forma de receber depois. Com isso você não deixa de prestar o serviço, use as plataformas digitais, os meios de comunicação digitais para ajudá-lo, para andar próximo dele, não fisicamente, mas se ponha à disposição de andar com os seus clientes. Não se afaste, porque esse é a pior decisão que o autônomo pode tomar. Essa é a hora de somar esforços para passar pela crise. E para o empresário, Dongle, vale a mesma regra, porque eu já tive assim centenas de vezes interações com empresários, e essa é uma frase que certamente quem é do meio empresarial ou fala ou já ouviu: por menos de X% na última linha eu não trabalho. Não é a hora para isso, meu amigo. Você, assim como o autônomo, o prestador de serviço, tem que ter um entendimento muito bem colocado pelo Dongle, nós empresários também temos que entender que o jeito que a gente precificava as coisas foi por terra. Agora é uma questão de você atravessar esse período tentando os recursos mínimos para você operar, ou até tentando o menor prejuízo possível, porque muita gente vai ter prejuízo. Então, se você trabalhava com uma expectativa de resultado, vamos colocar o número qual, que é de 10%, meu irmão, se for 0, graças a Deus, e se for menos 5, graças a Deus. O importante é que você tenha o mínimo de geração de receita, de lucro e de resultado, e o máximo de geração de receita, só para não perder o raciocínio. Agora é uma questão de sobrevivência do seu negócio. Então entenda que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você trabalhou como objetivo, você vai ter que relativizar e abrir mão agora. Não é hora de você ficar apegado nem em modelo de negócio, muito menos a modelo de resultados. Né? Interessante, porque eu estou ouvindo aqui que é o momento de abrir mão.
Eu preciso ter realmente um senso de que a coisa é muito maior do que o meu ganho, do que o meu interesse. E eu creio que esse é um conselho que nós devemos seguir, é um conselho que devemos colocar em prática realmente, olhando o todo. Talvez aí até pensando na preservação do seu quadro de profissionais e várias coisas que eu preciso avaliar nesse momento. Agora eu queria pensar com vocês, tem alguns segmentos, algumas empresas que elas tiveram que parar suas atividades. Ou você está com comércio dentro de um shopping center, você está, por exemplo, o próprio restaurante hoje está numa crise, o segmento de restaurantes, hotéis. E o que fazer? A crise chegou no meu negócio desta forma, com essa voracidade. E agora, o que eu faço, Oséias? Tem um aspecto que eu vou retornar, pastor, que é a sua questão interna. Quando a gente causa um dano, e nós somos os responsáveis por isso, você sai de uma situação como essa, quando sai, muito quebrado emocionalmente. Porque você tem consciência de que aquele fato, você foi o gerador. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os empresários que estão nesse redemoinho, e eu sou um deles porque eu só atendo restaurantes, então uma boa parte dos meus clientes já estão fechados e outros vão fechar. Existe inclusive uma pressão do meio para que o governo decrete o fechamento, porque afinal de contas a saúde deles está em risco. Eu particularmente não gostaria de estar em um lugar com ambiente fechado, com 100 pessoas dentro hoje, né? Então o meio restauranteiro quer que feche, por incrível que pareça, né? Em função da própria saúde deles, né? Estão pressionando as autoridades para fechar. Então a primeira coisa que eu digo é o seguinte: acalme o seu coração, porque você não é o causador disso. Não impute uma culpa a si mesmo que não é sua. Segundo aspecto é que as coisas elas estão mudando muito, muito rapidamente. Sábado passado, se nós estivéssemos aqui nesse ambiente, pastor, a nossa conversa ia ser completamente diferente. E eu não tenho dúvida que na segunda-feira vai ser diferente e na próxima quinta vai ser diferente. Então não tenha vergonha de ir moldando o seu plano à medida que os acontecimentos forem acontecendo. Porque eles vão modificar. Sábado que vem, pastor, se hipoteticamente nós tivéssemos esse encontro, nós íamos ter outras coisas para falar, porque essa semana ela vai mudar radicalmente as coisas. Então, o primeiro fato é: acalme o seu coração, não coloque culpa em você mesmo, não coloque uma pressão exagerada. Você não é obrigado nesse momento a ter todas as respostas. Tem um monte de gente que não sabe o que fazer. Eu faço parte de grupos de WhatsApp com centenas de donos de restaurante. A palavra dominante neste meio é: eu não sei o que fazer. Então você não está sozinho se você está inseguro. Fique tranquilo, porque a resposta vai aparecer. Então, pastor, não é momento de você colocar pressão em cima de você mesmo. Trace os cenários possíveis e aguarde os acontecimentos e module esses cenários à medida que as coisas forem evoluindo. Dong, para a gente fechar esse momento, o que você faria, o que você recomendaria para essas empresas que estão neste momento vivendo essa crise, realmente já tendo que fechar? Bom, eu vou continuar no gancho do Oséias. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a primeira coisa é: tome decisões de curtíssimo prazo nesse momento. Se você está melhor preparado financeiramente, continue ajudando a sua cadeia inteira, fornecedores e clientes. Se você está menos preparado financeiramente, reduza custos, traga ao mínimo possível os seus custos para você poder aumentar o tempo de sobrevivência. Se você tem um negócio que pode ser reinventado usando criatividade, faça isso. Use todo o tempo disponível para repensar como você pode se colocar nesse contexto de restrição máxima, de reclusão em alguma medida ou em toda medida. À medida que a gente ande as semanas, a gente vai ver esse processo de reclusão aumentar da mesma maneira como a gente viu nos outros países. Então a gente tem uma tendência a ter esse modelo de reclusão e a gente com isso então vai ver modelos mudando. Não se preocupe se o seu modelo de negócio acabar e você tiver que fazer um novo negócio. Esse é o perfil do empreendedor.
como empreendedor, a gente aprende e se reinventa, ressurge, e certamente Deus vai te capacitar para fazer isso. Precisamos fechar esse tempo aqui. Eu queria deixar um texto com aqueles que nos assistem. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Está em Jeremias capítulo 10, 23. E é um momento de buscarmos a Deus, é um momento realmente de reconhecermos a soberania de Deus. Eu queria que nós orássemos nesse momento aqui para encerrar e agradecermos a Deus. Agradeço a disposição de vocês de estarem conosco nesse momento. Muito precioso esse tempo de conversa aqui. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos e queremos colocar a vida daqueles que hoje estão passando por esse momento tão difícil como nós aqui, os empresários, executivos, funcionários, tantas pessoas envolvidas num momento como esse e talvez alguns não sabendo nem o que fazer. Nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor que nesse momento traga paz aos seus corações e aquilo que falamos aqui, Deus, levar as pessoas a um entendimento, a um momento de reflexão, a um momento de avaliar toda a situação. Pedimos que o Senhor os dirija e o Senhor os abençoe. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Fique ligado nos nossos próximos vídeos. Clique aí no link, clique aí no nosso canal. Um abraço. Não deixe de celebrar ao Senhor conosco. Nossos cultos acontecem aos domingos, às 9h, às 10h45 e às 18h30. E às quintas-feiras, às 20 horas. Queremos que você e toda a sua família se junte a nós em nosso culto online.